O relato que Pôncio Pilatos enviou ao imperador romano Tibério sobre Jesus revela aspectos surpreendentes da aparência de Jesus, ausentes até mesmo nos evangelhos. Nesta missiva, ele aborda os prodígios de Jesus, seu processo, execução e, surpreendentemente, sua ressurreição. Mas qual é o conteúdo exato dessa carta? O que Pilatos poderia ter comunicado ao imperador sobre o renascimento do Filho de Deus e sua fisionomia? Pilatos inicia a correspondência a Tibério César, o imperador, declarando: "Saudações, Vossa Majestade. Os eventos recentes em minha província foram tão extraordinários que julgo necessário narrar tudo minuciosamente, pois creio que esses acontecimentos podem, no futuro, moldar o destino de nossa nação. Parece que ultimamente todas as divindades nos abandonaram. Estou quase inclinado a afirmar que foi um dia funesto quando assumi o posto de Valérios no governo da Judéia, pois desde então minha existência tem sido repleta de inquietações e aflições. Ao chegar em Jerusalém, instalei-me no pretório e organizei um suntuoso banquete. Convidei um tetrarca da Galileia, o sumo sacerdote e seus oficiais, mas no horário marcado, ninguém compareceu. Interpretei isso como uma afronta à minha autoridade e ao domínio romano. Dias depois, o sumo sacerdote veio me visitar com um semblante grave e dissimulado. Ele alegou que sua fé não permitia que se sentasse à mesa com romanos, mas sua expressão denunciava a falsidade de suas palavras. Embora tenha acatado sua justificativa, ficou evidente para mim que ele e seus seguidores eram hostis aos romanos. Aconselho os romanos a ficarem vigilantes quanto aos sumos sacerdotes desta região, pois eles não hesitariam em trair até mesmo suas próprias genitoras por poder e fortuna. Das cidades subjugadas, Jerusalém é a mais complexa de administrar. A população é tão insubmissa que vivo em constante apreensão de uma insurreição. Disponho de poucos soldados, apenas um centurião e 100 homens sob meu comando. Solicitei reforços ao governador da Síria, mas ele me informou que mal possuía tropas suficientes para proteger sua própria província. Nossa ânsia por expansão aparenta superar nossa capacidade de defender o que conquistamos. Temo que isso possa resultar no colapso de nosso império. Tenho me mantido distante da população, receando que os sacerdotes pudessem influenciar os rebeldes a cometerem algum ato. Ainda assim, busquei compreender a mentalidade e as ações desse povo. Entre os diversos boatos que ouvi, um em particular captou minha atenção. Falavam de um jovem na Galileia que propagava uma nova doutrina em nome de um Deus que o enviará. Inicialmente, suspeitei que ele pudesse estar tentando instigar o povo contra nós, mas logo percebi que não era o caso. Jesus de Nazaré parecia mais favorável aos romanos do que aos judeus. Certo dia, ao atravessar a praça, avistei uma grande multidão reunida ao redor de um jovem apoiado em uma árvore, discursando serenamente. Soube que era Jesus, o que não me surpreendeu, dada a distinção entre ele e aqueles que o escutavam. Não quis interromper com minha presença, prossegui meu caminho, mas instruí meu secretário a se misturar à multidão para ouvir o que ele proclamava. Meu secretário, Manius, é descendente de um antigo conspirador que aguardou Catilina em Etrúria por muitos anos. Ele domina o hebraico, é leal a mim e goza de minha total confiança. Quando Manius retornou ao pretório, ele me relatou o que Jesus havia pronunciado. Jamais encontrei nos escritos dos filósofos algo que se equipare às palavras de sabedoria de Jesus. Um dos insurgentes judeus, que são numerosos em Jerusalém, indagou a Jesus se era lícito pagar tributos a César. Ele respondeu: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Foi essa sapiência que me levou a conceder liberdade ao Nazareno, mesmo tendo o poder de detê-lo ou exilá-lo. É uma marca do governo romano. Jesus não era um agitador nem um rebelde. Oferecia a ele minha proteção, talvez sem que ele percebesse. Jesus tinha liberdade de agir, falar, reunir-se com o povo, escolher seus discípulos e ensinar sem ser impedido por qualquer ordem minha. Se algum dia, que os deuses impeçam, a religião de nossos antepassados for substituída pela de Jesus, será essa tolerância que levará à queda de Roma, enquanto eu, como um infeliz instrumento, terei sido parte do que os judeus chamam de providência e nós chamamos de destino. Essa liberdade que dei a Jesus incomodou os judeus mais ricos e poderosos. Jesus era duro com eles, e isso, para mim, foi um motivo para deixá-lo livre. Aos escribas e fariseus, ele dizia: "Vocês são como cobras, parecem túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de morte." Em outras ocasiões, ele criticava as tradições locais, dizendo que a humildade era mais valiosa aos olhos de Deus do que qualquer status social. Quase todos os dias, eu recebia queixas no pretório sobre a ousadia de Jesus. Me alertaram que algo ruim poderia acontecer com ele e que Jerusalém tinha um histórico de apedrejar aqueles que se chamavam profetas.
Um apelo a César estava sendo preparado, mas o Senado aprovou minhas ações e prometeu reforços após a Guerra Persa, pois eu não tinha tropas suficientes para conter uma revolta. Decidi então tomar uma medida para restaurar a paz na cidade sem precisar me rebaixar. Escrevi a Jesus pedindo que viesse ao pretório para uma conversa. Ele veio. Você sabe que, sendo de sangue espanhol e romano, não sou de temer nem de me emocionar facilmente, mas quando Jesus apareceu, eu estava na minha varanda e me senti como se meus pés estivessem presos ao chão de mármore. Eu tremia por inteiro, como alguém com culpa, enquanto Nazareno se manteve calmo, com uma serenidade que parecia a própria inocência. Quando ele se aproximou, parou e, com um gesto sutil, parecia dizer estou aqui sem precisar pronunciar nenhuma palavra. Por um bom tempo, fiquei admirado e impressionado com aquele homem, um tipo que nossos artistas nunca imaginaram ao dar forma e figura aos deuses e heróis. Não havia nada de repulsivo nele, mas mesmo assim senti-me velho e frágil demais para me aproximar. Jesus, disse eu. Finalmente, com a voz vacilante, Jesus de Nazaré, nos últimos 3 anos concedi-lhe total liberdade de expressão e não me arrependo. Suas palavras são práticas e sábias. Não sei se você já leu Sócrates ou Platão, mas reconheço que a simplicidade e majestade do seu discurso o elevam muito acima desses filósofos. O imperador está ciente disso e, como seu representante aqui, fico satisfeito por ter lhe concedido essa liberdade que você tanto merece. Preciso lhe dizer que suas palavras atraíram inimigos poderosos e iludidos. Sócrates também teve inimigos e acabou sendo vítima deles. Os seus, ainda mais irritados, estão contra você pela dureza de suas palavras e contra mim por tê-lo deixado falar livremente. Alguns até me acusam de estar conspirando com você para enfraquecer o pouco poder civil que Roma ainda permite aos hebreus. Minha recomendação, e não uma ordem, é que você seja mais cuidadoso e moderado nas suas falas daqui para frente, levando em conta que seus inimigos podem usar o orgulho para incitar o povo ignorante contra você e me obrigar a agir conforme a lei. Jesus respondeu calmamente: governante da terra, suas palavras não vêm da verdadeira sabedoria. Peça ao monte Tora para parar em meio ao vale. Ele dirá que obedece às leis da natureza e ao Deus Criador. Somente ele sabe para onde as águas fluem. Digo-lhe a verdade, antes que a rosa de Sáron floresça, o sangue do justo será derramado. Seu sangue não será derramado, respondi emocionado. Eu o considero mais valioso por sua sabedoria do que todos esses fariseus revoltosos que abusam da liberdade que os romanos lhes concederam. Eles conspiram contra César e falam mal dele, fazendo o povo acreditar que ele é um tirano que deseja sua destruição. Esses ingratos não percebem que às vezes o lobo veste pele de ovelha para cumprir seus propósitos malignos. Protegerei você contra eles. Meu pretório será um abrigo sagrado para você, tanto de dia quanto de noite. Jesus, despreocupado, balançou a cabeça e, com um sorriso calmo e sereno, disse: quando o momento chegar, não haverá refúgio para o Filho do Homem nem na terra nem embaixo dela. O verdadeiro refúgio está nos céus. Apontando para cima, o que foi escrito pelos profetas se cumprirá. Jovem, eu, apreensivo, respondi: você está me forçando a transformar meu pedido em uma ordem. A segurança desta província, que está sob minha responsabilidade, exige isso. Você precisa moderar seus discursos. Não desrespeite essa ordem, pois sabe das consequências. Que a felicidade o acompanhe, príncipe da terra, respondeu Jesus. Não vim ao mundo para trazer inquietação, mas sim paz, amor e caridade. Nasci no mesmo dia em que Augusto César trouxe paz ao Império Romano. As perseguições não vêm de mim, mas espero enfrentá-las vindas de outros, em obediência à vontade de meu Pai, que me mostrou o caminho a seguir. Então, controle suas palavras. Não está em seu poder manter a vítima no altar da expiação. Ao dizer isso, ele se afastou como uma sombra luminosa atrás das cortinas do horizonte, o que me trouxe grande alívio, pois sua presença fazia um peso sobre mim que não conseguia suportar. Herodes, que governava na época e já estava envelhecido, se uniu aos inimigos de Jesus para executar sua vingança. Se apenas da vontade de Herodes, ele teria ordenado a morte de Jesus imediatamente. Mas, apesar de seu orgulho em sua posição real, hesitou em fazer algo que pudesse prejudicar sua influência junto ao Senado ou, talvez, assim como eu, também temesse Jesus. Mas não seria digno de um oficial romano admitir medo de um judeu. Herodes veio ao pretório para me visitar, e ao se levantar para sair após uma conversa sem importância, perguntou-me o que eu pensava sobre Nazareno. Eu disse a ele que Jesus me parecia um dos grandes filósofos que uma grande nação às vezes produz, e que seus ensinamentos não tinham a ver com questões políticas,
e que Roma havia decidido deixá-lo falar livremente porque suas ações não justificavam qualquer restrição. Herodes me lançou um sorriso sarcástico e, com uma reverência irônica, se despediu. A grande festa dos judeus, a Páscoa, estava se aproximando, e havia a intenção de aproveitar o fervor popular que sempre tomava conta da cidade nessa celebração. Jerusalém estava lotada de uma multidão barulhenta que clamava pela morte de Jesus. Meus informantes disseram que o tesouro do templo havia sido usado para subornar o povo. O perigo era iminente e um centurião romano foi desrespeitado publicamente. Escrevi ao procurador da Síria pedindo reforços, sem soldados de infantaria e sem de cavalaria, mas ele recusou. Me vi isolado com um grupo pequeno de veteranos em uma cidade hostil, insuficiente para conter uma revolta e sem alternativa além de tolerar. Eles gritavam sem parar: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Naquele momento, 3 grandes facções se uniram contra Jesus: os herodianos, os saduceus e os fariseus. A posição ambígua dos herodianos e saduceus parecia ter 2 motivações. Eles odiavam Jesus e, ao mesmo tempo, estavam cansados da dominação romana. Nunca me perdoaram por ter entrado na cidade sagrada com bandeiras que exibiam a imagem do imperador romano e, apesar de ter cometido um erro grave nessa ocasião, para eles o sacrilégio ainda parecia indesculpável. Outro conflito também crescia entre eles. Eu havia sugerido usar parte do tesouro do templo para financiar obras públicas, e essa proposta foi vista pelos fariseus, que já eram inimigos de Jesus, como algo inaceitável. Eles pouco se importavam com o governo e guardavam rancor pelas duras críticas que o Nazareno lhes fazia há 3 anos em todo lugar por onde passava. Além desses grupos, eu ainda precisava lidar com a população desordeira e irresponsável, sempre pronta para se unir a uma revolta e tirar vantagem da desordem que se seguisse. Diante disso, Jesus foi levado ao sumo sacerdote e condenado à morte. Foi nesse momento que Caifás, o sumo sacerdote, tomou uma atitude de aparente submissão, enviando Jesus a mim para confirmar a condenação e assegurar sua execução. Respondi que, como Jesus era da Galileia, o caso deveria ser julgado por Herodes e ordenei que o enviassem para lá. Herodes, por sua vez, mostrando uma falsa humildade e declarando deferência ao representante de César, devolveu para mim, deixando a responsabilidade nas minhas mãos. Logo, meu palácio se transformou em uma fortaleza cercada, com o número de descontentes aumentando a cada instante. Jerusalém foi invadida por multidões que desciam das montanhas de Nazaré. Parecia que toda a Judéia estava se reunindo na cidade. Uma vidente gaulesa, que dizia prever o futuro, se lançou aos meus pés chorando e me avisou: "Cuidado! Não toque naquele homem, pois ele é santo." Ontem à noite, o vi em uma visão caminhando sobre as águas, voando nas asas do vento. Ele falava com a tempestade e com os peixes do lago, e todos o obedeciam. Vi o rio no Monte Catarina correr com sangue, as estátuas de César com lágrimas, e o sol da manhã parecia uma virgem em luto. Se não ouvir os apelos de sua esposa, um grande mal o espera. Tema a maldição do Senado romano. Tema os tronos de César. Naquele momento, as escadas de mármore tremiam sob o peso da multidão. Quando trouxeram Jesus de volta para mim, fui até os tribunais de justiça, cercado pela minha guarda, e perguntei com firmeza à multidão o que queriam. Responderam que queriam a morte de Jesus. Qual o crime dele? Perguntei. Ele blasfemou, profetizou a destruição do templo e se declarou filho de Deus, o Messias, o rei dos judeus, responderam. Respondi que a justiça romana não condena ninguém à morte por tais acusações, mas os gritos de "crucifica-o, crucifica-o" ecoavam pela multidão, enlouquecida, fazendo as paredes do palácio tremerem. Entre todos, o único que parecia tranquilo era Jesus. Depois de várias tentativas frustradas de protegê-lo da fúria dos seus inimigos, adotei uma medida que parecia ser a única capaz de salvar sua vida. Sugere, como era costume naquela época, libertar um prisioneiro durante as festividades, soltar Jesus e deixá-lo ir. No entanto, o povo insistiu para que Jesus fosse crucificado. Tentei argumentar, apontando que suas ações eram incoerentes com suas próprias leis. Expliquei que, pela lei judaica, nenhum juiz poderia condenar um réu sem antes jejuar um dia inteiro e que a sentença precisava do consentimento do Sinédrio e da assinatura do seu presidente. Nesse tribunal, nenhuma execução criminal poderia acontecer no mesmo dia em que a sentença fosse dada. No dia seguinte, que seria o da execução, o Sinédrio deveria revisar todo o processo. Além disso, a lei deles exigia que um homem ficasse na porta do tribunal segurando uma bandeira, enquanto outro, montado em um cavalo próximo, anunciava o nome do condenado, o crime cometido e o nome das testemunhas,
perguntando se havia alguém que pudesse testemunhar a seu favor. O prisioneiro, a caminho da execução, tinha o direito de voltar até 3 vezes para apresentar novos argumentos em sua defesa. Eu insisti nesses pontos na esperança de acalmá-los, mas os gritos de "crucifiquem! Crucifiquem-no!" continuaram. Ordenei então que Jesus fosse flagelado, pensando que isso bastaria, mas apenas intensificou o ódio deles. Chamei por uma bacia e lavei minhas mãos diante daquela multidão furiosa, afirmando que em meu julgamento, Jesus de Nazaré não havia feito nada que merecesse a morte. Mas minhas palavras foram inúteis. O destino de Jesus já estava selado. Eu já havia visto a fúria de multidões em tumultos civis, mas nada se comparava àquele dia. Parecia que todos os espíritos das profundezas infernais haviam se reunido em Jerusalém. A multidão parecia não andar, mas sim ser arrastada e girada como um redemoinho, movimentando-se em ondas furiosas desde os portões do pretório até o Monte Sião, com gritos e berros que superavam qualquer agitação que eu já havia presenciado em tumultos da Panonia ou do Fórum. O dia escureceu aos poucos, como um crepúsculo de inverno, lembrando o que aconteceu na morte de Júlio César. Era igualmente o idos de março. Eu, como governador de uma província rebelde, estava encostado em um canto da minha basílica, observando a cena sombria enquanto o inocente Nazareno era levado para execução. Tudo ao meu redor estava deserto. Jerusalém havia esvaziado seus habitantes pelos portões fúnebres que levam a Jâmnia. Um ar de tristeza e desolação pairava no ar. Minha fé se uniu ao Calvário, e o centurião tentava manter a ordem em meio ao caos. Eu estava só, e um peso em meu coração me alertava que o que acontecia ali era mais um drama dos deuses do que dos homens. Os sons de agonia ecoavam de Gólgota, carregados pelo vento, como se anunciassem um sofrimento nunca antes sentido por ouvidos humanos. Nuvens negras se aglomeraram sobre o templo e se estenderam pela cidade, cobrindo-a como um véu sombrio, com sinais visíveis tanto nos céus quanto na terra. Dizem que Dionísio, o patriarca, exclamou: ou o Criador está sofrendo ou o universo está se desfazendo. Enquanto esses fenômenos terríveis aconteciam, um terremoto assustador abalou o Baixo Egito, enchendo todos de pavor e quase matando de medo os judeus supersticiosos. Baltazar, um velho judeu erudito de Antioquia e amigo próximo do Nazareno, foi encontrado morto após o terremoto. Se sua morte foi causada pelo susto ou pela tristeza, ninguém sabe. Próximo da 1ª hora da noite, me envolvi em meu manto e desci até a cidade em direção aos portões de Gólgota. O sacrifício havia sido consumado. A multidão voltava para casa ainda agitada, mas com um ar sombrio de arrependimento pelo que haviam presenciado. Vi também minha pequena corte romana passando em silêncio e abatida. O portador da bandeira havia velado seu estandarte com a águia em sinal de luto. Ouvi alguns dos soldados judeus murmurando palavras estranhas que eu não compreendia, enquanto outros falavam sobre milagres parecidos com aqueles que os romanos sempre associavam aos seus deuses. Em alguns momentos, grupos de homens e mulheres paravam e olhavam de volta para o Monte Calvário, como se estivessem esperando por um novo sinal. Retornei ao pretório com o coração pesado, subindo escadas ainda manchadas pelo sangue do Nazareno. Notei um homem idoso de joelhos em postura de súplica, cercado por romanos que choravam. Ele se jogou aos meus pés e soluçou amargamente. Ver um homem velho chorar é sempre doloroso, e meu coração, já sobrecarregado de tristeza, ficou ainda mais comovido. Choramos juntos, e parecia que todos ali, tanto ele quanto muitos na multidão, estavam à beira das lágrimas. Nunca tinha visto algo assim. Pessoas que traíram, venderam e gritaram contra ele, aqueles que pediram por sua crucificação, desapareceram como covardes. Disseram-me que esses homens lavaram suas bocas com vinagre, numa referência ao que Jesus falou sobre a ressurreição e a separação dos mortos. Se isso aconteceu, foi ali, diante dessa multidão imensa. Pai, perguntei após conseguir me controlar, quem é você e o que deseja? Sou José de Arimateia, ele respondeu, e venho lhe pedir permissão para enterrar Jesus de Nazaré. Concedi-lhe o pedido e ordenei a Manlius que levasse alguns soldados para acompanhar o enterro, garantindo que o corpo não fosse profanado. Poucos dias depois, o túmulo foi encontrado vazio, e os discípulos começaram a proclamar que Jesus havia ressuscitado, conforme previu. Isso causou ainda mais comoção que sua própria morte. Não posso dizer com certeza o que realmente aconteceu, mas investiguei a fundo essa questão. Você pode conferir por si mesmo e decidir se errei em algum momento, como Herodes alega. José usou seu próprio túmulo para enterrar Jesus, mas se ele sabia ou planejou algo em relação à ressurreição, isso eu não posso afirmar. No dia seguinte ao enterro,
um sacerdote veio ao pretório preocupado que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus para fazer parecer que ele havia ressuscitado, como ele tinha previsto e no qual eles acreditavam firmemente. Encaminhei-o ao capitão da guarda, Marcos, ordenando que colocasse soldados judeus ao redor do túmulo, quantos fossem necessários, para que, se algo ocorresse, a culpa recaísse sobre eles e não sobre os romanos. Quando se espalhou a notícia do túmulo vazio, minha apreensão aumentou. Procurei Marcos, que me relatou que havia destacado seu tenente Benon com 100 soldados para vigiar o local. Ele me contou que Isão e seus homens estavam aterrorizados com os eventos daquela manhã. Chamei Isão, que me relatou o mais fielmente possível os seguintes acontecimentos. Ele disse que por volta do início da quarta vigília, uma luz suave e bonita apareceu sobre o túmulo. A princípio, pensou que algumas mulheres tinham vindo embalsamar o corpo de Jesus, como era costume, mas não conseguia entender como teriam passado pelos guardas. Enquanto ponderava isso, todo o lugar se iluminou e ele viu algo que parecia uma multidão de mortos em seus sudários, todos parecendo mais jovens e cheios de alegria, enquanto uma música celestial, a mais linda que ele já ouvirá, ecoava no ar. Parecia que o ar estava cheio de vozes louvando a Deus. De repente, a terra começou a tremer e balançar de tal forma que ele se sentiu fraco, incapaz de se manter de pé, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés, e ele perdeu completamente os sentidos. Sem saber o que aconteceu em seguida, perguntei a ele em que estado estava quando recuperou a consciência. Ele disse que estava deitado no chão com o rosto voltado para baixo. Questionei se ele poderia ter se confundido com a luz, pensando que fosse o amanhecer no leste. Ele respondeu que inicialmente também pensou isso, mas que a uma curta distância ainda estava muito escuro e ele lembrou que ainda era cedo demais para o dia nascer. Perguntei se a tontura poderia ter sido causada por se levantar rapidamente, pois isso às vezes provoca essa sensação. Ele afirmou que não, pois não havia dormido durante toda a noite, já que a punição por dormir em serviço era a morte. Ele mencionou que tinha permitido que alguns dos soldados dormissem naquele momento e que alguns ainda estavam dormindo. Perguntei quanto tempo durou a cena. Ele disse que não tinha certeza, mas estimava que durou quase 1 hora até ser encoberta pela luz do dia. Perguntei se ele foi até o sepulcro depois de recuperar os sentidos. Ele disse que não, pois estava com medo, e assim que o reforço chegou, todos retornaram aos quartéis. Perguntei se os sacerdotes o haviam interrogado. Ele confirmou que sim, dizendo que os sacerdotes queriam que ele afirmasse que foi um terremoto e que os guardas estavam dormindo. Ofereceram dinheiro para que ele dissesse que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo de Jesus, mas ele não viu nenhum discípulo e não soube que o corpo havia sumido até que lhe contaram. Indaguei sobre a opinião pessoal dos sacerdotes com quem ele conversou, e ele disse que alguns acreditavam que Jesus não era um homem comum, não era um ser humano como os outros, e que não era o filho de Maria como se dizia, mas sim uma figura que já havia estado na terra antes, nos tempos de Abraão e Ló, e em muitos outros momentos e lugares. Se a teoria judaica estiver correta, essas conclusões parecem fazer sentido, pois estão em linha com o que sabemos da vida desse homem. É amplamente reconhecido por amigos e inimigos que Jesus parecia ter controle sobre os elementos como um oleiro com o barro em suas mãos. Ele transformava a água em vinho, curava doenças, trazia mortos de volta à vida, acalmava tempestades e até chamava peixes com moedas na boca. Se ele podia fazer todas essas coisas e mais, como testemunhado pelos judeus, e foi justamente ao fazer isso que despertou tanta inimizade, fica claro que ele não foi acusado de crimes ou de violar leis, nem de causar mal a ninguém pessoalmente. Esses eventos são conhecidos por milhares, tanto amigos quanto adversários. Estou inclinado a pensar, como alguém já disse na cruz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pôncio Pilatos descreveu Jesus como uma figura impressionante e diferente de todas as outras. Ele teria mencionado que Jesus era um homem de estatura média, com um porte tranquilo e uma presença serena que chamava a atenção de todos ao seu redor. Seu rosto era caracterizado por uma expressão de bondade e paz, transmitindo calma mesmo nos momentos mais tensos. Jesus parecia sempre olhar com compaixão para as pessoas, como se compreendesse profundamente cada uma delas. Os escritos dizem que Jesus tinha cabelos longos e macios, caindo sobre seus ombros de forma harmoniosa. Eles eram descritos como um pouco ondulados e de uma cor castanho claro ou até loiro, o que se destacava em meio às pessoas da região. Seus olhos eram uma das características mais marcantes, descritos como profundos e penetrantes, com um tom que variava entre castanho claro e azul, dependendo de quem narra. Seus olhos passavam uma sensação de sabedoria, bondade e, ao mesmo tempo, uma firmeza que parecia entender tudo sobre a vida e o coração humano.
A pele de Jesus era descrita como clara e seus ensinamentos nos acompanharão até a duração da nossa existência. Se você ficou intrigado com a história e os mistérios que cercam a carta de Pilatos sobre Jesus, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Queremos saber o que você acha sobre este documento histórico. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e junte-se a nós nesta jornada de descobertas e reflexões. Até a próxima!